Estimadas irmãs, queridos irmãos, o tema que vamos abordar hoje é um tema do conhecimento de muitos, mas a sua aplicação muitas vezes deixa a desejar, segundo que temos ouvido nas diversas reuniões da doutrina que participamos. O tema é sobre a reencarnação. E gostaria de lembrá-los uma frase de Allan Kardec, antes de entrar no tema, que diz o seguinte: o fim essencial do Espiritismo é tornar melhor os homens. Nele não se procure senão o que possa concorrer para o seu progresso moral e intelectual. E isso está na obra O Espiritismo em sua mais simples expressão. Temos ainda, meus irmãos, uma definição da professora Doreen Contley, que diz o seguinte: o Espiritismo é uma proposta pedagógica que considera o homem como um ser livre em constante aprendizado no caminho da perfeição, ou seja, na busca da espiritualidade maior. Então, o que é a reencarnação, meus irmãos? Todos nós sabemos que a reencarnação é a volta do espírito ao corpo físico. E qual é a finalidade? A reencarnação, ela pode ser considerada uma expiação no sentido de dar ao espírito oportunidade de progresso na sua jornada. A cada nova existência, o espírito dá um passo para prosseguir diante da sua evolução espiritual. Deus impõe a reencarnação com o fim de alcançarmos a perfeição. Para uns, a reencarnação é prova, expiação, para outros é missão. Essas são as citações de Kardec no Livro dos Espíritos. Então, meus irmãos, nós temos que começar a refletir sobre a reencarnação. Nós reencarnamos numa família, isso é básico dizer. E quando reencarnamos numa família, significa que é uma oportunidade que o plano espiritual está nos concedendo. Porque antes de reencarnar, assumimos compromissos com todos aqueles que nos cercarão na nossa vida diária. A espiritualidade, os chamados planejadores espirituais, integram as nossas famílias de forma objetiva, no sentido de proporcionar as soluções de prováveis conflitos havidos em encarnações anteriores. Porque o próprio Jesus disse, segundo Mateus, que não passará um centil, uma vírgula, enquanto nós não tratarmos de resolver todas as nossas dificuldades de encarnações anteriores. Nós não reencarnamos em clube de futebol, nem em universidade, nem em templo, reencarnamos na família. E a nossa primeira obrigação é com a família. Emmanuel, na sua obra extensa, nos lembra que não adianta nós atendermos a 10 mil, 100 mil pessoas, se não cuidarmos dos nossos 5, 6 que temos nos nossos lares. Então nós temos esse compromisso. Com quem? De casal para casal. O esposo com a esposa. Do esposo à esposa com os filhos. Do filho com o filho. Então é importante que a gente reflita nisso, meus irmãos. Se não caminharmos nessa direção, nossa jornada será perdida. Às vezes nós temos na família problemas sérios, problemas de desvios comportamentais. Nós temos às vezes conflitos constantes entre pais e filhos, ou pai com uma filha, ou pai com um filho, ou mãe com a filha, ou mãe com o filho. Eu já contei em outras ocasiões o caso de uma pessoa que, em uma reunião de família que estávamos, queixou-se profundamente de um dos filhos. E até ameaçou de internar essa pessoa, essa filha ou filho, no hospital psiquiátrico. E quando
perguntou para mim a minha opinião e eu disse quem tinha que ser hospitalizada no hospital psiquiátrico era ela e não a filha. Porque ela havia assumido compromisso perante Deus, perante a espiritualidade maior, para recuperar o seu relacionamento com a filha. Então, meus irmãos, é preciso que a gente entenda isso. A reencarnação é uma oportunidade, é uma chance que nós temos de consertar as coisas que fizemos no passado. Porque todos nós, meus irmãos, temos na espiritualidade um cadastro. Esse cadastro revela quem nós fomos, quem somos e talvez até como seremos. Então é necessário que a gente entenda o processo reencarnatório, não é? Porque eu falei agora há pouco que nós temos a questão da família, é o primeiro núcleo. Pai, mãe, filhos. Depois nós temos um núcleo mais adiante, que são os tios, primos, etc. E assim vai expandindo. Com todos eles, nós temos responsabilidades. Com os filhos, de educar. Prepará-los para a vida. Com os nossos familiares próximos, a esposa ou esposo, amá-los, respeitá-los no seu direito de livre-arbítrio. Não podemos forçar ninguém a nada, mas temos que orientar quando necessário, sempre. E não podemos esquecer que Jesus, através de Mateus, nos lembra: concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial de justiça para a prisão. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 23. Então, meus irmãos, as oportunidades estão aí. E eu queria lembrar a todos que eu imagino a nossa reencarnação como aquela letra Y, quando na parte de baixo do Y nós temos todo o conhecimento da reencarnação. As teorias, as propostas, as definições, a definição de família, etc. E em cada haste do Y nós temos uma outra versão. Nós temos a haste que nos leva à reencarnação como processo de regeneração, de resgate. Porque na maioria das vezes as nossas reencarnações fazem como um processo de resgate. Então nós temos que nos conscientizar de que muitas vezes o resgate é a nossa missão nessa encarnação. Também, na outra ponta, há a questão das responsabilidades, da missão que temos como cidadãos, como espíritas, como trabalhadores da seara de Jesus. Então, nós temos dois caminhos. Um caminho em que temos que nos conscientizar que temos provas a resgatar. São difíceis? São difíceis. Ninguém diz que é fácil. São provas difíceis, provas que temos que testar a nossa humildade, o nosso conhecimento e, acima de tudo, a nossa fé. E, do outro lado, nós temos a missão, que muitas vezes pode ser um trabalho dignificante na nossa doutrina, assistindo aos nossos irmãos necessitados, trabalhando numa instituição que atende aqueles que a sociedade isolou e abandonou, por assim dizer. Então, muitas vezes, a nossa responsabilidade é tanta que nós temos que, ao mesmo tempo que resgatamos, temos que ter trabalho na missão. E não é demais. Porque, às vezes, meus irmãos, a nossa carga de dívida é muito grande. Então, precisamos entender isso. Entender que, em primeiro lugar, é a família. Nós reencarnamos na família. E a nossa responsabilidade é a família. Se chegarmos do outro lado da vida, com a família despedaçada, falhamos nessa missão. Por mais dura que seja, temos que construir a família. Temos que alicerçar todos os comportamentos familiares. Porque a reencarnação é isso. A reencarnação não é um passeio pela Terra para conhecermos lugares mais bonitos do nosso planeta. Não.
A reencarnação é uma oportunidade. Chico Xavier já nos dizia que existem, de uma certa forma, pessoas, espíritos, angustiados para voltar e não estão conseguindo por falta de oportunidades. E quando nos foi concedida essa oportunidade, nós temos que agarrá-la, como diz aqui na gíria terrena, com as duas mãos. Então, meus irmãos, apenas lembrando, a reencarnação é uma oportunidade. A família é o campo, é o exercício onde nós praticamos essa oportunidade, onde nós usamos de todo o nosso conhecimento espiritual para essa espiritualidade, para construirmos uma nova oportunidade, para resgatarmos, perdão, essa nova oportunidade. E as nossas relações com a sociedade, com os familiares, é outro campo, que nós precisamos também observar. Porque o espírita, e me dirijo agora aos espíritos especialmente, precisam conscientizar-se de que são espelhos, são luzes, e que não podem cometer erros, não podem dar exemplos que não sejam os exemplos dignificantes. A humildade, a fraternidade e o amor ao próximo, como lembrou Jesus quando falou-nos de que ama a Deus de todo o teu coração e de todo o teu espírito e ao próximo como a ti mesmo. Então essa lei é a lei que nós temos que carregar no nosso cérebro sempre. Ela vem do cérebro para o coração para o cérebro, continuamente. Então, meus irmãos, a reencarnação é oportunidade, é chance, é trabalho, é resgate e também pode ser missão. Espero que todos aqueles que ouvirem essa exposição conscientizem-se da necessidade de trabalharem mais o assunto reencarnação em suas vidas particulares. Todos nós, meus irmãos, temos problemas. Ninguém é isento de problema. Ninguém pode se queixar dos problemas que inventa, porque antes de reencarnar já estava comprometido. E às vezes, eu costumo dizer, às vezes, nós pedimos além das nossas forças. E a espiritualidade, na sua sabedoria, reduz um pouco. E nós aqui, quando chegamos, nos queixamos desde que nascemos até a hora do desenlace. Não podemos fazer isso, meus irmãos. Temos que entender a nossa passagem como um resgate. E esse resgate tem que ser como aquele aluno que faz uma faculdade, uma universidade, com brilhantismo. Que a paz do amado Mestre Jesus seja com todos os corações nesse momento. E que assim seja.